Mas a gente não sabe também se o Edu não foi contratado porque existe um interesse no futebol brasileiro e tinha uma conversa ali com o Vasco, sei lá, um namoro, uma tentativa de aproximação. E aí o bilionário falou, pera um pouquinho, então eu quero contratar um cara que tenha, né, familiaridade com o país, com... E aí vem o Edu, enfim, pode ser as duas possibilidades. Ou tá começando a ter um interesse, ou já tem um interesse, enfim. Mas o Edu, ele vai para expandir o negócio do bilionário. Então, o Vasco pode ser um caminho, não pode, Fred? Pode ser um caminho. Não sei em que pé estão as negociações, se existem negociações ou se está só no campo de especulação, de sondagem. Cara, talvez com o tempo seja mais interessante a gente se debruçar com mais energia nessa figura do Marinakis, mas ele é um personagem riquíssimo, extremamente controverso. No futebol grego, ele é um deus para os torcedores do Olympiacos e um demônio para os torcedores adversários. Ele já foi investigado e não chegou nem ao pé de denúncia, tá? Mas já foi investigado por manipulação de resultado, por suborno a árbitros no futebol grego. Ele é um cara que, nesse momento, enquanto proprietário do Nottingham Forest, está suspenso pela Federação Inglesa por ter cuspido no chão enquanto a equipe de arbitragem passava por ele na derrota do Forest para o Fulham em setembro, agora pela Premier League. É divertidíssimo. É um negócio simbólico, né? De ele não cuspiu no cara, mas ele tipo mandou a mensagem, era para você esse aqui. E ele foi, enfim, indiciado pela federação e ele tentou apelar, e na apelação o argumento de defesa foi de que, porque ele fuma de 2 a 3 cigarros por dia, ele tem muita tosse. Então ele estava com uma tosse naquele momento, ele calhou dele cuspir quando o árbitro responsável, na visão dele, pela derrota do Nottingham Forest, que aliás o Forest está voando, né? O Marinakis, ele chega aqui em 2017, ele retoma o Forest para a Premier League depois de 23 anos, e nesse momento o Forest ele está no G4 da Premier League, com mais pontos do que o Arsenal, o Tottenham, Chelsea, etc. e tal. Mas enfim, ele está suspenso, já cumpriu 3 jogos, tem mais 2 jogos de suspensão por conta desse cuspe no chão. É uma pessoa extremamente, falei, de uma história rica e muito controversa, que a gente pode se debruçar caso esse interesse no futebol brasileiro ou no próprio Vasco ele se concretize. E você falou que ele é amado pelos torcedores do Olympiacos. Ele compra o Olympiacos, eu acho que há 10 anos. 2010, já tem quase 15. Ele ganhou 7 vezes o Campeonato Grego. O torcedor e agora ganhou a Conference League, né? O primeiro clube grego campeão europeu da história. Vamos aguardar aí os próximos passos do... Eu acho muito cedo, né, para se falar em... Pô, ele tá comprando o Vasco. Mas calma, né? Ele pode, como eu disse, já ter sondado ali, já ter vislumbrado a possibilidade de um bom negócio aqui, e o Edu agora vai ser o cara para levar isso adiante, ou já pode ter sido uma ideia do Edu que chegou e falou, olha, você me falando aqui do seu projeto, eu acho que nós temos um caminho ali, então vamos aguardar, mas eu já vejo muita gente aqui no chat pedindo para ele comprar o clube. Compra o meu, enfim, calma. Aqui, ó, o Vasco está finalizando a preparação para encarar o Fortaleza amanhã. O Coutinho viajou e está à disposição para a partida. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa atualiza pra gente. Muito trabalho e equilíbrio para o fim da temporada vascaína. A equipe ainda sonha em conquistar a vaga na pré-Libertadores e irá enfrentar um adversário da parte de cima da tabela. E para a partida contra o Fortaleza, o técnico Rafael Paiva poderá contar com Felipe Coutinho. Ele foi preservado em razão de uma fadiga muscular e desfalcou nas 2 últimas rodadas contra o Bahia e Botafogo no Brasileirão. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira, com algumas lesões importantes, que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Enquanto o Coutinho retorna, Payet não joga. O francês sentiu um incômodo na coxa esquerda e passará por exames de imagem para saber se há lesão ou não. Quem viaja com o elenco é Paulinho.
Depois de 10 meses lesionado, o volante está relacionado para participar do treinamento e seguirá com a equipe para Fortaleza. A expectativa é que Paulinho volte a jogar contra o Internacional e siga a mesma programação que Jair teve. Depois de perder para o Botafogo, o Vasco precisa de um bom resultado para continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time está com 43 pontos na 9ª colocação no Brasileiro. Após a partida, a equipe terá 12 dias sem jogos no período da data FIFA, para se preparar para terminar o ano melhor que os vascaínos esperam. Viu só, você agora tá aí, continua brigando pela Libertadores, nada mudou na sua vida, mas ia mudar na minha. Mais sorte que juízo. Porque Não. o Bahia, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro perderam. Porque eu torci pra você não ficar tão chateado. Entendi. Entendeu? Mas amanhã é o Fortaleza. Que é isso, meu filho? Calma. Amanhã eu pego o Fortaleza fora de casa. Mas o Rafael Paiva tá tomando boas decisões, cara. Fica tranquilo. Tá montando o time direitinho. Você tem informação, Pedrosa? Vamos lá. O que você tem aí do algumas Vasco? informações, né, Fala. importantes pra gente poder passar aqui. O Coutinho, ele volta do controle de carga que ele fez, ficou fora de algumas partidas, e aí volta para essa partida contra o Fortaleza. Não deve ser titular, deve ganhar minutos nesse jogo, justamente respeitando esse controle de carga. O Paê sentiu um desconforto na coxa esquerda e nem viajou. Outro nome que volta para a lista de relacionados é o Emerson Rodrigues, depois daquele caso de disciplina. Ele volta para essa lista de relacionados e deve ser o titular, inclusive, contra o Fortaleza. E um nome legal que entra nessa lista é o Paulinho. O Paulinho retorna à lista de relacionados, porém, naquele mesmo esquema que o Jair. Lembra que o Jair viajou lá para Minas Gerais contra o Atlético Mineiro e ele até aqueceu no campo, mas não entrou? É mais ou menos isso. O Paulinho viajou para poder não perder sessões de treinamentos e já ir se acostumando com essa rotina de jogos, de viagens e tudo mais, para que a preparação dele seja feita. Ele deve voltar após a data FIFA contra o Internacional. Então, é um Vasco que, na minha visão, vai colocar um time reativo em campo. E eu espero que seja um time reativo em campo. Porque para você competir com o Fortaleza fora de casa, você vai precisar colocar jogadores mais velozes, entrar numa válvula de escape para poder ter alguma saída, fornecer mais bolas para o Verratti, que tem sofrido muito com o Vasco da Gama, que tem dado poucas oportunidades para ele nos últimos jogos. Então é o Vasco que eu espero muito mais reativo, muito mais competitivo, principalmente pela ausência do Paê e essa pouca minutagem do Coutinho. Eu acho que o Rafael Paiva tem tudo aí para poder pelo menos mostrar um repertório diferente. Não sei se colocar 3 zagueiros ou colocar jogadores mais na frente para poder fazer tanta a pressão lá na frente como ele gosta. Enfim, a única coisa que eu tenho certeza é que o Vasco não pode ir de peito aberto contra o Fortaleza como foi contra o Botafogo. É um jogo muito difícil, o Fortaleza é o melhor mandante aí do campeonato, o Vasco é o 5º pior visitante do campeonato, então é um time que vai ter que competir. Por exemplo, se tem algo bom para se apegar nesse cenário contra o Fortaleza, é que o Vasco não perdeu para o Fortaleza esse ano. Eliminou na Copa do Brasil e venceu em São Januário. É difícil, mas o importante pelo menos é tentar pontuar lá. O Vasco vai ter que ser bravo até o final da competição. Se o Grego quiser 49%, fechamos. Ninguém vai botar dinheiro para não ser o sócio majoritário. É isso que vocês precisam entender, que o torcedor precisa entender. Eu vendo 49%, sim, mas ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar para não mandar. Ninguém vai botar dinheiro para não mandar. Manda quem bota o dinheiro, mano. E ninguém vai pagar milhões e milhões para ficar apenas com 49%. Isso aí não existe. Isso aí esquece. Daí a informação que trouxe o Zé Colmeia de que o Vasco só venderia 49%. Aí houve a recusa da outra parte, que já tinha se acertado com a ICAP em pagar 600 milhões. E por que estaria pagando 600 milhões? Quase o dobro dos 300 que a 777 pagou. Porque entende a ICAP, que quando a 777 pagou 300, o Vasco era um time que estava na 2ª divisão, com problemas seríssimos para subir. Aí conseguiu subir, né, com o gol lá em cima do Ituano, no último minuto. Tinha dívidas com jogadores que não tem mais. E ele ainda citou o seguinte, e é interessante, o Vasco remontou um elenco, correto? Os vários jogadores do Vasco foram dispensados, contratos foram rescindidos e não houve nenhuma ação trabalhista. Não houve nenhuma ação trabalhista. Ou seja, a 777 pagou a todo mundo que foi embora do Vasco.